Então, é um projeto do Ministério da Justiça que fomenta, né, a pesquisa em direito. E esse projeto ele tem 7 anos, agora a gente está fazendo um momento comemorativo desses 7 anos. E nesse momento comemorativo a gente se propôs a reunir os professores que participaram do projeto e que participaram ou participam da rede de pesquisa empírica para debater o tema da pesquisa empírica. Então, nós olhamos para dentro da nossa base, né, dos projetos, buscamos os professores que dentro do projeto tinham realizado a pesquisa empírica ou estão realizando no momento pesquisa empírica e convidamos, né, para que pudessem vir aqui conosco hoje fazer esse debate. A Secretaria de Assuntos Legislativos ela tem como uma de suas competências basicamente a elaboração e o acompanhamento normativo das competências que são do Ministério da Justiça, que parece que é uma frase curta e pequena, mas a gente brinca lá que isso significa praticamente todas as matérias que existem em direito, porque vai da reforma do judiciário, passando por segurança pública, direito do consumidor, direitos humanos, enfim. E as pessoas que, a partir do Pedro Brown Vai, que foi um dos criadores do projeto Conhecendo do Direito, se chegou a uma conclusão, chegou a uma dúvida, na verdade, qual que é o nosso papel dentro da Secretaria, qual que é o nosso papel dentro do Ministério da Justiça, qual que é o nosso papel dentro do governo. A gente podia simplesmente fazer aquelas análises de funcionalidade formal, de funcionalidade material, ver se tem algum impacto sobre o interesse público, algumas questões um pouco mais óbvias. Mas cada vez mais, né, saindo de um papel eminentemente formal do direito, inclusive de dentro do governo, do papel formal do direito, chegou-se à conclusão que era necessário entender como que esse papel se desenvolvia na realidade, né? Como que as normas que a gente estava editando, as normas que a gente não estava editando, as coisas que a gente editava tinham um impacto na realidade, no dia a dia dos cidadãos. Então, a ideia que tinha por trás da criação do Pensando Direito foi um pouco quem tem essa capacidade hoje de analisar os impactos na realidade das normas que são editadas. E aí, a conclusão à época foi a academia. A academia já tem essa bagagem. A academia já tem uma série de estudos, ela faz esse diálogo um pouco mais com a ponta do que muitas vezes um governo lá em Brasília, distante das realidades locais, pode fazer. Então, o projeto Pensando Direito surge um pouco para tentar captar essas realidades. E uma das coisas mais relevantes que existiam dentro dessa lógica era captar essas realidades por meio de pesquisas empíricas em direito. Bom, a gente teve muitas descobertas ao longo desses 7 anos. A gente teve descobertas do impacto que é a concentração acadêmica, a concentração dos pleiteantes aos estudos do Pensando Direito, muito em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, como isso impactava a forma como a gente pensava o direito, como a gente pensava a criação legislativa, a elaboração normativa, como desconcentrar um pouco isso. Então, isso foi uma experiência institucional que a gente foi tendo. A gente teve o impacto de compreender que uma frase bonita, né? Poxa, vamos entender como funciona a realidade, era muito mais complexa no momento de você desenhar um edital, colocar ele na rua. Muitas vezes chegava à conclusão que nem mesmo as pessoas da SAL, que atuavam no dia a dia com o que o Congresso estava editando em relação, por exemplo, ao direito penal, ao encarceramento, quando queriam ter apreensão dessa realidade, tinham um pouco de dificuldade de desenhar um edital. Porque uma das descobertas também a gente foi tendo que pesquisa empírica não é uma coisa trivial, aliás, longe disso, né? O que você consegue descobrir por meio desses processos, às vezes é limitado. Às vezes é limitado regionalmente, às vezes é limitado ao caso concreto que você está estudando, às vezes é limitado ao Tribunal de Justiça, dentro de um sistema de justiça que é uma coisa muito ampla. Então isso também foi um processo de aprendizagem. Hoje a gente continua um processo que a gente tem feito há 7 anos, que é um processo de aprimoramento metodológico, óbvio, do Pensando Direito,
e tentando dar uma pequena contribuição a essa comunidade acadêmica que hoje empreende estudos nessa área. Pensando no direito, ele tem um desejo de se comunicar, de democratizar o processo legislativo. Então, necessariamente, as pesquisas que acabam sendo feitas e o impacto em técnica legislativa, o impacto nas normas que a gente quer editar, tem uma visão de alteração da realidade social, né? Então isso é um norte que existia e que continua existindo dentro da Secretaria, que é uma lógica de tentar tornar, e isso é uma coisa extremamente complexa, as pautas que nós tocá-las de uma maneira mais social, mais justa. E isso também tem um impacto na forma como a gente desenhava os editais, aquilo que a gente queria descobrir, os temas que eram suscitados dentro do Pensando Direito. Quando nós estudamos a vida dos refugiados no Brasil, o impacto da letalidade policial, a questão da pena mínima, enfim, um simples social, é porque existe um desejo dentro do governo de aprender essas questões e de tentar fazer normas que impactem de uma maneira mais justa a vida da população. Na aproximação com a academia, nós tínhamos uma questão que era imperativa, que era respeitar a autonomia da academia, que é o que faz ela tão relevante para o país. Então, jamais nós tínhamos o desejo ou a visão de fomentar uma pesquisa já sabendo o resultado que a gente queria. Muito pelo contrário. A gente tinha uma dúvida real, existente, e essa autonomia deveria ser respeitada imperativamente, não havia como fugir disso. Por outro lado, a gente é governo, a gente tem um prazo. A gente tem um prazo de, no máximo, né, as gestões de 4 anos. E mais do que isso, os editais têm um prazo, que todos os pesquisadores que aqui estão reclamavam bastante pra gente, que era bastante curto. 6 meses, tão pouco dinheiro, um tema tão complexo, tão vasto. Vocês têm razão, mas essas são um pouco as limitações do governo. Então, por outro lado, se existia o respeito à autonomia, existia por parte da Secretaria, e aí é o binômio que os antigos gestores do projeto Pensando em Direito chamam, que é o binômio autonomia da academia, do outro lado a utilidade para o governo. O que é a utilidade? Longe, em nenhum momento poderia ser enviesar a pesquisa do ponto de vista dos resultados que ela descobrisse. Mas sim, e aí é uma brincadeira que alguns pesquisadores aqui conhecem bem, que é fugir do começo de uma pesquisa pelo Código de Hammurabi. Para o governo, bom, enfim, talvez nem para a academia isso seja tão necessário, mas dentro do governo isso era com certeza uma coisa que a gente precisava fugir um pouquinho. O arcabouço teórico é super importante. Ele precisa constar nas pesquisas e orientar um pouco a lógica daquilo que a gente está construindo. Por outro lado, ele precisa ter um fim, né? Essa norma está funcionando, essa norma está atingindo o efeito que ela foi desenhada para ser feito. Então era um pouco das questões que existiam dentro do Pensando, continuam a existir, né? A gente brinca que não é linear a nossa evolução, a gente continua muitas vezes errando na forma de desenhar um edital. A gente, para quem está de dentro do governo, fala assim, não, mas acho que essa metodologia, numa conversa com o pesquisador, acho que isso vai dar certo, e aí o pesquisador vai a campo e traz a resposta de não, isso não dá certo, eu não estou conseguindo descobrir aquilo que vocês precisam, aquela dúvida que vocês têm por meio dessa pesquisa. Enfim, são algumas questões que eu acho que a abordagem de cá, né, do governo, por que o Pensando foi criado, quais são as dificuldades que a gente tem, e por isso que a gente compartilha. Eu acho que a gente tem um trabalho junto com os pesquisadores de parceria muito grande, compartilha as angústias e fala, poxa, mas o que você está achando aí no campo, o que você está achando, qual que é o arcabouço teórico que você traz para a gente de um tema que a gente não trata e que o Congresso muitas vezes trata de maneira muito constante. Então os processos de criminalização que nós conhecemos também, e tantas outras questões. Então eu vou abrir o debate um pouco com essa fala, colocando um pouquinho o papel do governo, o papel da Secretaria, o papel que Pensando tinha para a Secretaria,
e as limitações e crises e angústias que nós tínhamos de dentro lá da repartição pública, em Brasília, longe do campo, enfim, para vocês. Qual o seu diagnóstico da pesquisa empírica em direito no Brasil? Se há mudanças significativas no interesse dos pesquisadores pelo uso de metodologias empíricas nos últimos anos? Se sim, a que você atribui esse maior interesse? Quais são as dificuldades para a internalização da pesquisa empírica como um instrumento mais comum na análise dos pesquisadores? E também, dentro desse contexto, qual você acredita que o projeto, como o projeto Pensando Direito, tem uma influência no incentivo à pesquisa empírica? Então, só para colocar, nós no Pensando, inicialmente a gente não colocava nenhuma questão metodológica. A gente quando fizemos esse levantamento, inclusive para convidar os professores a estarem aqui conosco, nós verificamos que 60% dos projetos do Pensando tem pesquisa empírica. Mas hoje a gente já meio que no próprio edital, pelas perguntas que a gente faz, pelo modo como a gente coloca, a gente tem realmente um número maior de pesquisas empíricas que estão sendo realizadas. As faculdades de Direito não formam ninguém para pesquisa, ponto. Isso é básico. Assim, uma ou outra pessoa sai de lá com alguma coisa, mas não é formado para isso. Você não tem esse tipo, porque direito é prática, direito é uma coisa que você vai sair para a profissão, você vai sair para ser advogado, para ser juiz, para ser promotor, para ser seja lá o que for, você vai trabalhar profissionalmente naquilo, você não vai ser um profissional de pesquisa. E nem vai passar por um grande estágio de pesquisa. Então, essa é a grande dificuldade. Um ou outro consegue sair desse problema, consegue escapar disso. Né? Mas mesmo quando tem aquelas matérias ligadas à pesquisa e tal, essas matérias são só pro forma. Você tem isso, tem aquilo. Então você pode sair alguém formado em direito com um bom metodólogo. Mas ser metodólogo e ser pesquisador são duas coisas diferentes. Certo? Pesquisadores têm que ter mais feeling para as coisas, tem que ir mais para... Metodólogo é muito certinho. Se você é só metodólogo, né, Marcos? Se você só metodólogo, a coisa complica. Tá? Eu estou falando por Marcos porque nós conhecemos vários na faculdade, quando nós fizemos na faculdade juntos. Então, essa é a principal dificuldade de você levar a pesquisa para o direito. Aqueles que são os principais interessados, que podendo se interessar pelo resultado, não sabem fazer e não sabem demandar essas pesquisas na maioria das vezes. Por último, a questão do Pensando em Direito pode ter influência desde que seja levado, não só feito, mas esteja propagado. Porque o grande problema da maior parte dos casos, eu trabalhei na Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Senasp banca pesquisas há muito, muito tempo. A maioria dessas pesquisas nunca chega no público. Certo? E olha que já é mais conhecida, uma secretaria mais conhecida por produzir pesquisas. Muitas dessas pesquisas são pesquisas para utilização no momento, precisa de uma resposta para aquilo, mas outras poderiam ajudar a bancar o pensamento, a mudar o pensamento na área de segurança pública. E aqui, da mesma forma, poderia ajudar a mudar o pensamento na área do direito, pelo menos em algumas coisas, mas precisa ser propagado. Não pode ficar guardado. E o grande problema de pesquisas governamentais é que uma parte considerável delas acaba na gaveta quando acaba o governo. Se o próximo governo não está interessado naquilo, aquilo desaparece. Nós, cientistas sociais, o que aprendemos na faculdade? Que a gente tem que olhar a realidade. Que este mundo do dever ser é um mundo muito bonito, mas é um mundo da superestrutura. E que, de alguma forma, existe uma certa desconfiança entre esses dois mundos. Eu acho que a partir de 2004 houve de fato um ponto de inflexão e uma conversa entre esses dois grupos. Eu acho que não é por acaso que o Guaraci se apresenta como alguém que se formou em ciências sociais e aí foi fazer indagações a respeito deste mundo do dever ser. E concordo com ele também que uma coisa é você fazer pesquisa jurisprudencial. Ou seja, eu continuo no mundo do dever ser e não por acaso todas as pesquisas jurisprudenciais apresentam argumentos de autoridade. Quando as pesquisas no âmbito das ciências sociais questionam o argumento de autoridade.
E o que tenta mostrar é que existem posições diferentes, quer dizer, eu tenho uma autoridade aqui, mas eu tenho uma autoridade que diz o oposto disso aqui. Então é muito importante eu conhecer a realidade. Por outro lado, eu acho que faz muitos anos, já desde o começo dos anos 30 do século passado, se falava entre uma distância muito grande entre o mundo da legalidade e a realidade. E o que acontecia aí, eu acho que permanece até hoje nesse furor legislativo que nós temos. Nós acreditamos que fazendo leis nós mudamos a realidade. Então, talvez, uma vez eu vi uma pesquisa, e aqui eu acho que vale a pena voltar para esse tema da pesquisa, que o Brasil sofria de uma doença muito séria, que era a inflação legislativa. Toda vez que alguma coisa vai muito mal, eu crio uma nova lei. Conclusão, fica cada vez mais difícil aplicar a lei. Ou a lei serve para diferentes interesses. Então, não por acaso, a lei vai justificar comportamentos muitas vezes opostos. E aí nós caímos, a partir daí, numa questão que me parece primordial, que é a questão do acesso à justiça. Quer dizer, quando você lê tanto a Constituição como tudo que é infraconstitucional, você diz que o país é perfeito. No entanto, quando você vai olhar a questão precisa de quem é que de fato vive a igualdade, vive aquilo que diz a lei, é um setor ínfimo da população. E aqui, como eu estou na casa da Getúlio Vargas, eu quero lembrar duas pesquisas que eles vêm fazendo constantemente, que são indicadores precisos disso. Um é o índice de confiança nas instituições. Instituições de justiça têm um índice de confiança baixíssimo, né? Com exceção do Ministério Público, que tem um índice de confiança mais alto. E outra pesquisa que me parece muito relevante é o respeito à lei. Ou seja, tem um percentual muito alto de pessoas que dizem que é muito fácil desrespeitar a lei. O que significa dizer que nós estamos vivendo um momento que é muito sério. Quer dizer, nós temos um Estado que se diz democrático e republicano. No entanto, a lei não tem validade igual para todos. Quando o Guaraci diz é muito difícil eu fazer essa pesquisa, ele tem toda razão, é dificílimo, porque o que eu vou saber? Quem é que eu vou ouvir? E aí nós vamos entrar naquilo que eu acho que a gente tem aí um paradigma que é importante. Qual é esse paradigma? A lei é importante, a lei faz diferença. Mas como é que essa diferença pode ser captada? O quanto é que nós estamos ainda distantes deste impacto? E aí as pesquisas ganham sentido. E, por outro lado, eu acho que quando nós pensamos em pesquisa empírica, nós temos que partir de uma humildade que, em geral, o pessoal formado em direito não possui. Por que eu digo que é humildade? Porque eu tenho que partir do seguinte princípio: eu não sei. Eu não sei e quero saber. O problema é que quem vive no mundo das leis sabe. Sabe, já tem o dever ser todinho pronto, vai lá para a jurisprudência, está tudo lá muito bem resolvido, e não tem a humildade de dizer, eu não sei. Não sei. E o que eu acho que foi um grande progresso feito pela Secretaria de Reforma do Judiciário foi dizer, nós não sabemos várias coisas e nós vamos atrás disso para saber. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas que é muito relevante. Por exemplo, a Defensoria Pública, resultado da emenda de 2004. Nós não sabíamos onde é que tinha a Defensoria Pública, como é que ela atuava, o que é que ela fazia, quem que ela atendia. Começamos a saber. Ela tem feito diferença? Não sei, tem feito alguma diferença. É suficiente? Não, nós temos que reconhecer que não é suficiente. Mesma coisa a respeito do Poder Judiciário. Eu acho que a Secretaria também fez várias pesquisas a esse respeito. E outra questão, no CNJ, uma coisa era você dizer o seguinte:
nós não temos dados sobre o Poder Judiciário. E, de fato, antes de 2004, nós não tínhamos dado nenhum. Então, fazer qualquer pesquisa era um ato de invenção, porque nós tínhamos que basear numa fonte de dados que era muito frágil, irrelevante, que era o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário. A partir do CNJ se criou indicadores, se criou a obrigatoriedade dos tribunais enviarem informações. O que os pesquisadores vão poder fazer com essa informação é um negócio que aí vai depender das pesquisas que vão ser desenvolvidas. Mas, de toda forma, nós temos informações. E uma primeira informação que eu acho gritante é, hoje em dia nós temos 94 milhões de processos no Poder Judiciário. No entanto, quando nós olhamos uma questão que é básica, qual é o acesso à justiça, nós podemos dizer, nós temos um déficit de acesso à justiça que é enorme, que é muito significativo, a despeito deste dado. Então, nós temos que saber ler esses dados. Enfim, quando vocês me perguntam qual é a influência que o projeto Pensando o Direito tem, eu diria que é enorme. E o potencial é enorme. Por quê? Porque nós vamos poder trabalhar com essas informações. Inclusive, uns questionando os outros. A gente, como estudante de Direito, tinha lá a produção do direito no meu tempo, né? O modelo disso, vou pensar, são as publicações hoje nas revistas de direito tributário. Então, o que os autores fazem, né? Tem lá determinada lei e normalmente tem uma tentativa de mostrar que aquela lei é inconstitucional. Então, aqui o Marcelo falou, o que é analisada, não é a constitucionalidade da lei e, no limite, não é? Nas dissertações do meu tempo na Faculdade de Direito, o que se analisava era o regime jurídico, né, de determinados títulos, né? Então, toda a produção jurídica estava circunscrita a isso. E o limite disso aí, né, o limite de, vamos dizer assim, acerto da pesquisa, era a coerência de uma determinada norma no sistema, né? Eu nunca achei que isso aí fosse pesquisa nenhuma, né? E acho que muita gente que era aluno comigo na graduação partilhava desse, vamos dizer assim, descontentamento. Tinha um descontentamento latente com o que se fazia de produção, vamos dizer assim, acadêmica no direito, né? Então, eu acho que dois fatores, eu não sei se foi em 2004, né, mas dois fatores contribuíram muito para mudar esse estado de coisas. Primeiro foi o contato dos estudantes de direito com as outras ciências sociais aplicadas. Então, tinha gente que ia lá para as ciências sociais, que ia para a economia, e, por outro lado, foi o convívio com o que se fazia em direito nos outros países, né? Se a gente vai, eu vou anualmente para o Law Society, né, e se a gente for apresentar esse tipo de trabalho lá, que determinada norma constitucional, isso não é bem isso, não é isso que eles fazem, tá? É completamente diferente, né? Então, eu acho que esse contato saudável com as outras ciências sociais aplicadas e como se faz, por exemplo, nos outros países, você publicar esse tipo de trabalho não é nem aceito nos serviços americanos, né? Então, esse tipo de trabalho, eu acho que, vamos dizer assim, foi uma fonte, né, para que a pesquisa pudesse crescer. Vocês perguntam aqui, então, se teve mudança significativa no interesse dos pesquisadores. Eu acho que sempre teve um interesse, um descontentamento com o que se fazia em termos de produção empírica. E o que houve é uma oportunidade, começou a haver oportunidade para as pessoas fazerem as coisas diferentes. Então, e essa oportunidade vem, eu acho que fundamentalmente, desse contato com os outros países e com as outras ciências sociais aplicadas, né? Quais são as dificuldades, né? Eu acho que aí eu concordo inteiramente com o que as dificuldades são a falta de formação, né? Então, falta o quê? Falta experiência. Você não tinha no meu tempo, né, modelos de trabalhos empíricos. Isso está começando a ser construído aos poucos. Trabalhos empíricos e trabalhos, no limite, até acadêmicos, né? Então, você se sentia isolado, você não tinha nem espaço nas faculdades de Direito para fazer uma coisa que fosse uma coisa, vamos dizer assim, um trabalho propriamente acadêmico. Se você fosse propor uma coisa diferente, você não era bem visto, o orientador não ia aceitar, né? Esse espaço está começando a ser construído agora, né? Então, aí a importância da GV, a importância do projeto Pensando no Direito, né? Então, esse espaço está começando a ser construído agora e eu acho que a tendência é que ele aumente, né? À medida em que
você vai ter nas primeiras produções de pesquisa em direito, os alunos que estão na graduação, eles começam a ter os exemplos, eles começam a aprimorar aquilo que vai sendo feito, né? E acho que a tendência, então, também é de crescimento e de desenvolvimento da pesquisa em direito aqui no Brasil. E, em último lugar, aqui, se o projeto Pensando no Direito ele contribui, eu acho que contribui muito, né? Porque você lança edital, então você estimula as pessoas a concorrerem, né? Você estimula as pessoas que têm a chancela do IPEA, que é uma coisa bacana, né? Então, você tem o financiamento. Então, eu acho que é muito interessante que esses projetos, né, estimulem a participação dos pesquisadores para a realização de pesquisas científicas para o aluno. Como eu falei, eu acho que o principal problema é a falta de formação em pesquisa, como ela se define aqui. Porque a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de realização de pesquisa empírica em direito no Brasil. E eu acho que isso está muito relacionado com algo que já foi falado anteriormente, que é essa reprodução da lógica tradicional do direito. Então a gente tem essa reprodução na questão da doutrina. A gente só faz pesquisa doutrinária, a gente só cita a doutrina, a gente faz mesmo pesquisa de jurisprudência a partir da perspectiva do direito. A gente tem uma minimização de abordagens práticas na formação dos operadores do direito, dos pesquisadores em direito, dos juristas, e isso acaba influenciando essa reprodução tradicional de metodologias e de concepções que acabam dificultando a pesquisa empírica no país, né? E acho que uma das principais vertentes dessa reprodução é essa dificuldade que o direito ainda tem de dialogar com as outras ciências sociais. E também que as outras ciências sociais têm de dialogar com o direito. A gente percebe uma dificuldade, efetivamente, na questão metodológica. O direito, quando quer fazer pesquisa empírica, tem um tipo de metodologia, tenta buscar um diálogo em outras ciências sociais. Muitas vezes eles não conseguem conversar porque partem de perspectivas diferentes, partem de abordagens diferentes e vice-versa. Às vezes você pega um modelo de uma ciência social, você fala, quero aplicar isso numa pesquisa em direito, e você precisa fazer adaptações, você precisa construir esse modelo como o Leonel colocou anteriormente. Isso, às vezes, dificulta, porque a gente tem algumas regras e alguns procedimentos, até para poder fazer essa consulta ao sujeito, ao paciente, que precisam ser aplicadas e que muitas vezes os pesquisadores em direito desconhecem, né? A gente está fazendo a pesquisa sobre imigrantes, apátridas, refugiados, ou seja, uma população extremamente vulnerável, e nós tivemos uma dificuldade bastante grande na questão da elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido, porque cada entidade tinha regras próprias, tinha uma concepção sobre um documento que, em tese, deveria ser algo mais padronizado. E aí, quando você até tentava buscar informações sobre, então, como é que eu faço? Então, ensina a fazer o documento. Isso é muito difícil encontrar. Então, essa falta de informação sobre os procedimentos, porque, querendo ou não, quem é da área do direito pensa em formulário, né? A gente tem padrão. Eu brinco que faculdade de direito é faculdade de línguas, que a gente fica 5 anos aprendendo a falar uma nova língua. Então, tem regra gramatical, tem regra vocabulário, é uma nova língua. Aí a gente sai dos 5 anos da faculdade e aí você quer falar naquela língua. Você fala, então me ensina, cadê cadê o documento que vai me explicar fazer um técnico? Cadê o documento que vai me explicar fazer o formulário de pesquisa? Cadê um texto que me traga esse documento? Então, acho que esse diálogo com as outras ciências sociais, cada um entendendo a lógica do outro e permitindo que a gente tenha mais acesso às regras e aos procedimentos, é essencial para que se desenvolva a pesquisa acadêmica. Com ênfase empírica, né? Porque também a gente não pode querer uma totalmente divorciada da outra. Acredito que algo que também precisa ser alterado é uma espécie de descrédito que as pessoas que pensam pesquisa empírica têm de que aquilo vai ser útil efetivamente. Às vezes a pessoa fica nos 6 meses do projeto Pensando Direito, trabalhando com uma equipe gigantesca, todo mundo se dedicando, e aí você fala, bom, aí eu entreguei o relatório final, ficou lá mais 150 páginas, 10 pessoas vão ler no país e
será que valeu a pena? Será que vai efetivamente produzir os resultados que foi objetivado? Então, acho que esse descrédito precisa ser mudado e já adiantando a resposta final, acho que o projeto Pensando Direito tem todo o instrumental para fazer essa alteração, essa percepção. Um terceiro ponto é exatamente a questão do financiamento, porque fazer pesquisa empírica precisa de recurso, né? Para você ir para campo, para você mapear esse campo, ir a campo, conseguir entrevistar quem é preciso entrevistar. Então, acredito também que o Pensando Direito, com essas oportunidades de financiamento, contribui com a questão empírica. E por fim, ou no final, eu acho que, juntando um pouco o que foi falado e até algo que eu trabalhei um pouco na minha tese de doutorado, mas na perspectiva do direito internacional, eu acredito que uma das balizas para a gente fortalecer a pesquisa empírica em direito é a gente romper com a ideia de que o direito é só legalidade. A gente tem, na verdade, duas faces da mesma moeda, que são a legalidade e a legitimidade. Se o direito estiver divorciado da realidade e não interferir nessa realidade, não contribuir para a transformação dessa realidade, a sua legitimidade acaba sendo minimizada. E aí a gente tem uma situação de divórcio de dois aspectos que são essenciais para uma ciência que quer fazer transformação social. Não adianta a gente ficar só no legal, legal, legal e esquecer do sujeito, esquecer da realidade e esquecer de dialogar com essa construção. Então, acho que essa ideia que o Marcelo colocou de se democratizar o processo legislativo, de se ouvir quem efetivamente é afetado, de buscar transformar a realidade, na verdade não é uma inovação do direito, é algo que o direito sempre precisou fazer, é a essência, é a volta àquilo que o direito precisa fazer, que é mesclar a norma e realidade, mesclar legalidade e legitimidade nas suas construções. E eu acho que, para finalizar, o Pensando Direito pode contribuir em todas essas áreas. Ele pode contribuir acabando com esse ciclo de reprodução tradicional, ou seja, mostrar que a pesquisa empírica é valorizada, que o governo está pensando, que pesquisadores renomados de várias áreas estão dialogando e estão produzindo resultados em conjunto. Pode, se der encaminhamento aos resultados das pesquisas, acabar com o descrédito de que elas podem ser úteis. Pode contribuir com o financiamento a partir das suas parcerias, né? Inicialmente com o PNUD e agora com o IPEA. E pode demonstrar que essa democratização pode vir de dentro do direito. É o próprio direito se pensando, né? Afinal, é o nome do projeto, mas pensando nesse resgate do direito mais amplo da questão legal e da questão da legitimidade. A gente conseguiu avançar inicialmente muito na questão da pesquisa jurisprudencial. Acho que não é uma página virada, né? Acho que a pesquisa jurisprudencial, para que ela não seja um argumento de autoridade, para que ela não seja o que a Teresa falou, né? mais um dado normativo, e seja um campo de pesquisa, acho que ainda tem que avançar em termos de metodologia, em termos de apuração de uma metodologia do que é pesquisar jurisprudência, também passando por uma questão que é fundamental, que é questionar o banco, o que é disponibilizado, banco de dados, problematizar o que os tribunais publicizam das suas decisões. Então, acho que a gente começou pela pesquisa de jurisprudência, porque era aquilo que estava mais à mão, mas ela ainda não é uma página virada, né? Mas além disso, acho que realmente a gente tem um avanço, alguns desafios que é avançar em compreender melhor o funcionamento das instituições. Então, acho que esse tipo de pesquisa é algo que ainda a gente ainda está começando, ainda está tateando. Então, como as instituições de fato funcionam e essa ponta do usuário, né, que agora se falou, né, como é que o fenômeno jurídico de fato interage socialmente, né, o que acontece com os outros atores do fenômeno jurídico, como é que a gente faz essa passagem de ok, estou estudando a máquina do judiciário, agora eu quero entender um pouco melhor o fenômeno jurídico na outra ponta, né? Como é que está acontecendo
quando ele chega quando ele produz efeitos sociais. Aí acho que a gente tem que, acho que de fato a gente está tateando nisso, acho que algumas questões são super importantes, então a gente falou aqui do consórcio com as outras ciências sociais, então não é à toa que a gente tem colegas de outras áreas aqui, acho que nessa primeira década isso foi essencial, e eu acho que a gente tem que avançar agora, então não estou vendo nenhum antropólogo aqui, se eu estou me entendendo. Então, acho que, por exemplo, eu acho que chegou um momento da gente caminhar um pouco mais para uma espécie de antropologia do Estado, antropologia das instituições, acho que para entender melhor como é que as instituições estão funcionando, como é que é o dia a dia das instituições, e como é que é o fenômeno jurídico na sua interação social. A gente tem que, talvez, pegar uma lupa que não é mais que seja também, né? A gente tem que acrescentar visões, mas a gente já tem a ciência política, já tem a sociologia, talvez a gente tenha aqui mais perto, né? No nível das interações mesmo. Então acho que eu sinto um pouco de falta desse consórcio atualmente. Eu acho que tem algumas coisas sobre as disputas, né, sobre os espaços. Concordando com a Liliana, acho que a gente abriu um espaço enorme, um espaço que ecoou, então tem muitos estudantes interessados, tem uma nova geração que já pensa, já formula suas perguntas em termos de questões empíricas. Acho que essa é uma conquista imensa, mas eu ainda acho que são espaços em disputa, né? Acho que a gente ainda não venceu a batalha pela legitimidade da pesquisa em direito, da pesquisa empírica em direito. A gente ainda enfrenta, eu ainda enfrento em bancas de orientandos meus, professores que perguntam o que a sua pesquisa tem de jurídico, né? O que a sua pergunta tem de jurídico, né? E não preciso ir muito longe, assim, a gente tem disputas em todos os espaços, né? Então a disputa pela legitimidade de que isto é pesquisa em direito não é uma disputa vencida. Eu acho que ainda ela é importante. E ela é importante para que isso não seja, para que isso que a gente faça aqui não seja uma disciplina sociologia do direito ou direito e ciências sociais, mas que conquiste os campos da pesquisa em direito civil, pesquisa em direito penal, pesquisa em direito administrativo também, né? Então acho que a gente corre o risco de ficar ali minoritário se a gente não conseguir dizer ou não conseguir ainda fazer com que a pesquisa empírica conquiste o campo das disciplinas, né? Acho que a disputa, aí claro, a disputa institucional ainda é muito importante. Nós, acho que o Pensando no Direito teve um papel muito importante na questão do financiamento, né? Então acho que os espaços institucionais, em termos de disputa de espaços institucionais, foi muito importante. Acho que o Zé Roberto vai falar aqui da revista de estudos empíricos em direito, porque outro ponto importante é o escoamento da nossa produção, né? Então a gente pode inventar um campo novo de pesquisa, mas infelizmente a gente está em programas de mestrado e doutorado que nos exigem publicar, etc, etc, e a gente sabe que esse é um tipo de produção que pode ter dificuldade em revistas tradicionais que estão perguntando sobre a constitucionalidade do dispositivo X ou Y, né? Então acho que um planejamento de guerrilha mesmo, né? Então, mais espaços a gente tem que conquistar, institucionais, de campo, de publicação. A gente tem que pensar em tudo isso. E aí, para terminar, eu queria falar de uma coisa que o Marcelo mencionou. Na verdade, eu fiz 2 projetos Pensando no Direito e a gente sempre tem essa disputa, né? 6 meses é pouco, etc. Mas eu queria relançar essa discussão, porque eu acho que ela vai além do acadêmico que sempre pesquisa mais e a política pública tem urgência. Eu acho que a gente está falando aqui de novos desafios, né? Dizendo, olha, a gente tem que conquistar, a gente avançou num campo, mas a gente viu que a gente talvez esteja envezado, fazendo mais pesquisa de um tipo, menos de outro. E aí eu acho que seria o caso de abrir uma janela para pensar esse tempo e esse formato, né? Se é para tentar avançar, se é para tentar pensar, bom, a gente tem que conquistar um novo espaço. Algumas pesquisas de fato vão exigir mais
porque a gente vai estar pensando, criando, né, aquela vai inventando a roda, né, criando a metodologia junto, pensando entrada no campo, campos fechados, né. Então, eu tive pesquisa que enfim, a gente está fazendo com a Fernanda, uma pesquisa que a gente está há 6 meses brigando pela obtenção dos processos nos tribunais. E a gente está com um problema enorme agora, né, mas a gente está numa disputa intensa com... Bom, vamos começar a fazer uma pesquisa que é diferente, então que não vai ser mais só coletar jurisprudência, mas vai ser entrar num campo que é inóspito, que eu vou ter que entrar aos poucos, que eu vou ter dificuldade de obter dados. Então, eu acho que a gente pode fazer um planejamento, vocês podem fazer um planejamento de pensar em alguns programas. Bom, aqui a gente vai arriscar, aqui eu acho que a gente vai tentar apostar, né? Mesmo que eu tenha um custo, a gente vai tentar apostar numa pesquisa que é difícil e que no espaço institucional, que tem pouco financiamento, talvez vocês possam, nesse momento, falar, bom, o que a gente quer incentivar, né? O financiador sempre tem esse poder, né, de gerar incentivos, né? Então, se a ideia pode ser também pensar, se a gente sair daqui pensando, bom, tem um campo que a gente não desbravou ainda, que acho que é interessante arriscar, que é interessante investir, eu acho que vocês poderiam pensar em abrir alguns programas pilotos, por exemplo, dizer, olha, isso aqui é mais arriscado, é um campo que ninguém entrou, é uma metodologia que ninguém usou, a gente vai apostar mais nisso com mais tempo, né? Então, acho que nesse diagnóstico de que temos que avançar, acho que a posição do financiador também é importante para gerar esse incentivo de uma nova rodada, né? A transformação da pesquisa empírica em direito no Brasil, a primeira pergunta de vocês, qual é o seu diagnóstico sobre a pesquisa empírica em direito? Ela está crescendo muito, de forma importante e de forma relevante. Alguns dados aqui, sem muita pretensão, para ilustrar isso que eu tive como percepção quando eu voltei. A gente tem um pesquisador aqui, ele trabalha aqui no GVLO, é doutorando ali na USP, o Guilherme Jardim. Ele fez um pequeno post no blog dele, Sociais e Métodos, aliás, um blog excelente, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele foi fazer uma experiência, ele adora essas programações de computador, faz esses robozinhos para buscar coisas na internet. Ele foi no Google Acadêmico buscar tudo o que se fazia desde meados de 90 com título empírico e no texto direito. E aí você tem, nos anos 90, aparece 97, 98, 1, 2, 3, 4. O gráfico dele, eu sugiro vocês olharem, mas em 2005 você teve uma inflexão importante, a curva faz assim, isso que era 1, 2, 3, 4, em 2012 isso chega a 50. Aí vamos fazer uma outra experiência, vamos fazer uma pesquisa no Google Acadêmico sempre, com empírico no título e no corpo do texto, direito administrativo, direito civil, direito constitucional, para ver o que dava. E o que ele achou? Ele achou 1.578 artigos, e a mesma coisa, em 98, 99 você tem 2, 3, em 2012 você tem uns 270, 280 artigos nessa pesquisa. É claro que nem tudo aqui é pesquisa empírica em direito, foi uma coisa grosso modo, mas de certa forma é impossível negar que o que a gente identifica aqui com pesquisa empírica em direito entra aqui e é de fato responsável por essa explosão. Um outro dado relevante para vocês, eu estou terminando um relatório para a FAPESP do meu pós-doutorado, que já terminou aqui na GV, e o meu pós-doutorado era sobre a pesquisa empírica em direito no Brasil. Eu queria trabalhar epistemologicamente essa história de pesquisa empírica e trabalhar tudo que se fazia de pesquisa empírica, coletando, vendo quais são as técnicas de pesquisa usada, quais são os temas que estão sendo trabalhados. Só das revistas que são classificadas pelo direito como A1 e A2, desde 2000 para cá, eu identifiquei 185 artigos. Quer dizer, não é tão desprezível assim. É claro que aqui entra pessoas que nunca vão se identificar com a área do direito. Aqui tem antropólogos que vão falar, eu estou na antropologia, mas, no entanto, a questão da normatividade ali é muito relevante para eles e a gente pode muito bem trabalhar esses temas nas faculdades de direito. Um outro dado para vocês sobre essa relevância que a pesquisa empírica em direito está ganhando para as pessoas nas faculdades de direito é a própria revista de estudos empíricos em direito. A gente fez uma revista com a divulgação que a gente teve foi a rede de pesquisa empírica, a gente tinha os encontros e aí vai passando a palavra, olha, vai ser lançada uma revista, vai ser lançada uma revista, mas é uma revista que não tem qualis,
e que não existe. E as pessoas, a gente pede para as pessoas submeterem na mera confiança dos editores e da rede que vai ter uma revista. No primeiro ano da revista que a gente encerrou, a gente teve quase 60 submissões para uma revista que não existe e que não tem qualis. E tudo isso para falar que eu discordo um pouco da Marta, que essa é uma batalha que, meu olhar para você, você acha que é mais batalha que está sendo perdida nesse momento. Que não é ganha. Que não é ganha. Mas eu acho que essa batalha a gente está ganhando bem. A gente nunca vai ser mainstream nas faculdades de Direito. Mas a gente está afirmando com muita força a legitimidade da pesquisa empírica em Direito para as pessoas que vêm da faculdade de Direito. Então eu acho que a gente está se afirmando um espaço de legitimidade. Já coisas brevíssimas aqui, as carências que vocês perguntaram, já foi falado, a carência de técnicas é sempre uma dificuldade. Tem uma segunda, e aí é menos relevante talvez para o Pensando Direito, que mais para nós pesquisadores que ficamos nas faculdades de Direito, tem uma questão epistemológica que é muito difícil. Quando alguém te faz a crítica, olha, mas isso é direito, aqui na verdade o que a pessoa está te colocando é um problema epistemológico. A resposta para essa pessoa, a minha resposta para essa pessoa é o seguinte: depende de qual concepção do direito você tem aí. Há várias maneiras, né, de se definir o direito. Você tem uma perspectiva do pluralismo jurídico, você tem uma perspectiva keynesiana, você tem uma perspectiva da teoria dos sistemas. Talvez não seja para o seu direito. Agora, isso é absolutamente relevante para uma faculdade de direito desse tipo de pesquisa, e eu consigo muito bem enquadrar ele dependendo de como eu teorizo o que é direito aqui. Então acho que há marcos interessantes que vão colocando aí um crescimento importante na pesquisa empírica do direito. Entretanto, nessa mesma década, nós temos um contrafluxo, eu entendo como um contrafluxo, que é muito prejudicial ao desenvolvimento da pesquisa empírica. Nós temos um cenário hoje de cursos de direito que é enorme. Nós temos hoje, por dados do IMEC mesmo, nessa semana, pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, eu coordeno uma série de pesquisas sobre a educação e o ensino jurídico na área do direito urbanístico, é uma área nova, e isso envolve para nós um diagnóstico mais amplo sobre a educação e direito no Brasil. Essa semana, acessando o IMEC, nós temos em atividade 2.132 cursos de direito no país. Tá? Esses 2.132 são oferecidos porque várias instituições oferecem mais de um. Às vezes o curso de manhã e o curso da noite são considerados dois cursos distintos, né, no cadastro do MEC. Então, ao total, a gente tem 1.284 instituições de ensino hoje no país oferecendo cursos de direito. Dessas, 75 são públicas. A gente está falando 1.284 instituições de ensino, que ao total oferecem 2.132 cursos, e dessas 1.284, apenas 75 são públicas. Então nós temos um universo de formação no campo do direito que hoje, nessa última década, é um universo privado, das instituições privadas, o qual mais do que dobrou na última década a quantidade de cursos de direito no país. Então, da mesma forma que nós temos aí um marco importante que incentivou e promoveu a ascensão da pesquisa empírica, nós temos também nessa última década um marco importante que promoveu uma ascensão enorme do setor privado na formação jurídica do nosso país. E dessas instituições privadas, a grande maioria não é universidade nem é centro universitário. Então, dentro do universo, né, das instituições privadas, a gente identificou 106 universidades privadas e 112 centros universitários. E por que é importante fazer essa distinção? Porque a própria legislação coloca algumas obrigações a depender do grau de credenciamento dessas instituições. Então, se hoje nós temos 991 faculdades, né, oferecendo cursos de direito no país, que a grande maioria, se nós pegarmos a oferta de vagas, isso vai dar mais de 80% da oferta de vagas anuais está em faculdades privadas, ou seja, instituições pequenas no setor privado, e a gente fazer uma relação com o que essas instituições são obrigadas a oferecer na formação docente, nós encontramos aí um cenário que aí eu me coloco como alguém que é otimista, mas que é muito precavido diante dessas circunstâncias. As faculdades não têm a obrigação de produzir pesquisa, as faculdades não têm a obrigação de possuir cursos de pós-graduação, as faculdades não têm obrigação de possuir revistas. As que possuem estão fazendo além daquilo que lhes é exigido.
Entretanto, nós sabemos que numa política, né, que envolve a relação custo-benefício, que é feito pelo mantenedor, que é feito pelo gestor financeiro dessas instituições, essas atividades que não são obrigatórias e que são caras, porque fazer pesquisa, fazer extensão, manter uma revista bem qualificada é uma atividade cara, ela deixa de ser prioridade. Além de tudo, nós estamos num campo em que outros índices são muito mais importantes na análise desses gestores. Então, nos últimos 4 anos, eu fui coordenador de um curso de Direito no Ceará, de uma instituição privada, e o nosso desespero acontecia a cada 3 meses. Sempre que tinha um novo resultado do exame de ordem, isso redefinia em 3 meses alguns investimentos do curso. Para esse gestor, o professor é aquele que está dentro de sala de aula. A verdade é essa. Então, se é um professor 20 horas, se é um professor 40 horas, se é um professor de dedicação exclusiva, a carga horária dele tem que ser cumprida dentro de sala de aula. Então, falar de pesquisa empírica num campo em que a pesquisa é ainda uma situação muito rara, é de fato, como a professora Liliana colocou, nós estamos aqui numa situação muito privilegiada. Não é a realidade da grande maioria dos cursos jurídicos do nosso país. O que a gente tem de pseudo-pesquisa nesses cursos é o famoso trabalho de conclusão de curso, que o aluno tem que fazer desesperadamente em 6 ou 4 meses. Ele não tem a menor noção do que ele vai desenvolver e ele escolhe a linha mais fácil, que é exatamente o que o professor Guaraci falou. É uma revisão da literatura sobre alguma coisa, então ele só está repetindo, né, fazendo uma coleção ali de vários autores, pega a lei, diz de outra forma o que a lei falou, quando muito e é super elogiado nas bancas, ele coloca uma jurisprudência. E aí vem um outro problema, que nas faculdades de Direito nós somos formados, né, tenho uma formação na graduação em Direito, mas na pós-graduação em outras áreas, e há um estranhamento quando a gente chega, né, para mestrados e doutorados em outras áreas, é que no Direito nós somos formados para peticionar e não para pesquisar. E qual é a grande diferença? É que na petição eu sei exatamente onde é que eu quero chegar. Primeira coisa na petição é formular o pedido. Não é outra coisa, eu formulo o pedido. É a indenização, é a reintegração de posse, é a obrigação de fazer, seja o que for. E depois é que eu vou pensar que argumentos sustentam esse meu pedido. Na pesquisa, é um exercício completamente inverso. Eu não sei onde eu vou chegar na pesquisa. Eu sei que perguntas eu quero fazer, eu sei o que me incomoda, que problemas eu quero investigar, mas eu não sei exatamente o que eu vou pedir na minha petição, né? Porque a pesquisa não é petição. E aí nós temos ao longo de 5 anos uma conformação desse estudante para elaborar a petição. Quando ele chega no final do curso para fazer o TCC, ele quer em 40 páginas fazer uma petição. A verdade é essa. Então, não há projeto de pesquisa adequado, eles não refletem sobre a metodologia, não há reflexão sobre o objetivo da pesquisa, não há uma reflexão sobre o problema, se aquilo de fato é um problema científico ou não. Estou nem falando se a pesquisa é jurídica ou deixa de ser jurídica, estou problematizando se aquela questão é um problema científico a ser investigado. Muitas vezes não é. Né? Há uma grande produção dessas monografias de temas que já foram trabalhados e retrabalhados inúmeras vezes. E aí nós enfrentamos, por exemplo, nesse campo, um sério problema que é o do plágio, por exemplo. Para o aluno, o TCC é um obstáculo a ser superado para ele atingir o diploma. Não há o menor compromisso com a produção científica. Então, é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Bom, eu acho que também meu tempo já está bem adiantado. Eu queria só colocar algumas questões que são dificuldades e eu diria que desafios, na verdade, para a gente enfrentar. Primeiro, esse diálogo interdisciplinar entre os grupos que fazem pesquisa empírica em Direito, que não necessariamente precisam estar nas faculdades de Direito, mas eu acho importante que haja essa aproximação das faculdades de Direito. Segundo, há uma grande dificuldade no Pensando Direito. Eu acompanhei uma pesquisa sobre patrimônio da União, não fui pesquisador diretamente, mas era uma pesquisa da PUC de São Paulo, e eu acompanhei pelo Instituto, e atualmente nós desenvolvemos uma sobre a efetividade do instrumento de parcelamento e IPTU progressivo no tempo. Então há uma grande dificuldade de acessar informações quando essas informações não estão no âmbito, por exemplo, do Poder Público Federal. Porque o Ministério da Justiça, de certa forma, nos facilita um certo trânsito entre os órgãos federais. Mas no nosso caso atual, do Poder Progressivo, nossa pesquisa é com os municípios. E aí
há uma grande mesmo dificuldade de ter acesso aos dados dos municípios, muitas vezes porque eles não existem. E um outro fator é o Poder Judiciário. Eu participei de uma pesquisa sobre conflitos fundiários urbanos também do Ministério da Justiça e da Secretaria de Reforma do Judiciário, que era daquele programa Diálogo sobre a Justiça. E nós investigamos casos em Porto Alegre, São Paulo e Fortaleza. Em nenhuma situação nós conseguimos dados do Poder Judiciário. Todos os casos foram ou das próprias comunidades afetadas, ou das defensorias públicas, ou dos organismos que defendem direitos humanos, escritórios de direitos humanos, né, de universidades ou de organizações não governamentais. Então, há também, né, uma dificuldade de acessar esses dados do próprio Poder Judiciário, que não necessariamente são a jurisprudência, o que por si só já é péssimo, né? Fazer pesquisa jurisprudencial hoje é péssimo, porque os instrumentos, né, tecnológicos para fazer essa pesquisa são muito difíceis, mas ter acesso a esses processos, ter acesso aos relatórios, ter acesso aos casos, também é muito complicado no âmbito do Poder Judiciário. Então são algumas questões e por fim eu coloco como desafio, além do que já foi colocado, questão de tempo, financiamento, é um diálogo intersetorial e interministerial maior, né, em relação às pesquisas do Pensando Direito. No nosso caso, há toda uma linha de pesquisas em direito urbanístico, já vários editais têm colocado temas, né, do Pensando Direito na área de direito urbanístico. Então, que diálogos ou que benefícios isso traz para as políticas públicas urbanas? Até que ponto o Ministério das Cidades está envolvido, por exemplo, ou o Conselho Nacional das Cidades? A discussão está muito interessante, me parece que temos diferentes tensões aí, e a mesa mostra um pouco isso. Eu acho que as nossas discordâncias também porque temos diferentes gerações aqui, né? São momentos diferentes, então dependendo de onde você iniciou a pesquisa, como você trabalhou, você tem uma entrada ou outra, né? Então a história está se mostrando aqui. Eu não vou voltar lá para o Código de Hammurabi, mas só para... É interessante isso, a bibliografia mostra isso, né? Que de alguma forma os juristas foram os intelectuais por excelência no Brasil ao longo do século XIX, né? Eles eram os letrados por excelência. Então me parece que cabe para nós uma crítica, isso é história, né? Então durante muito tempo passava por isso. O que é curioso é que talvez até a ciência no período era uma ciência retórica, né? Então vejam, os juristas incorporavam uma série de ideias cientificistas, mas podemos dizer que durante muito tempo era muito mais uma ciência retórica. Sem dúvida, final do século XIX, início do século XX, 30, que as coisas começam a se transformar, e daí se coloca, eu acho que é isso que a gente está tentando mover aqui, né? Uma divisão entre, de um lado, esses intelectuais da retórica, que são os juristas, e os intelectuais da ciência, da arte do operatório, né? Primeiro engenheiros, médicos, educadores, cientistas sociais, que aí que temos essa tensão. Eu acho que agora as coisas estão em movimento, não diria se é bom ou ruim, se vai para uma direção ou outra, mas sem dúvida tudo está em movimento. Existem vários marcos que a gente poderia pensar, né? Eu estava pensando um pouco pela minha experiência, anos 70, anos 80, como da parte das ciências sociais, do tema da violência, que era uma cobrança da própria sociedade, ele modifica do lado dos cientistas sociais, porque também a gente está falando do lado do direito, mas eu estou lembrando que mesmo quando eu comecei lá na graduação, não era tão óbvio pegar o direito como objeto, né? Eu vi, sem dúvida, temos os precursores, muitas pessoas trabalhavam de modo interessante, mas se ouvia ainda nos corredores, né? Mas afinal vale a pena, né? O direito é ideologia, né? Por que você vai ficar na ideologia, né? Você tem outras coisas para fazer, evolução, lá se trabalhar na prática, né? O direito, né? Então eu lembro desde a iniciação científica, que era já uma pesquisa, questão do menor, como foi construída, um pouco era isso, né? Era uma nota em vários estudos. Para que explorar essa nota se o direito, no final das contas, é só instrumento de dominação ou qualquer coisa assim? Então me parece que uma série de pressões que ainda estão presentes, estão em ação, é que está modificando, digamos assim, esse quadro, né? Então me parece, se olhamos para esse grupo, infelizmente de elite, né, de onde se faz pesquisa de ponta, sem dúvida aí está havendo muita movimento interessante no sentido da pesquisa empírica. Mas como o Henrique colocou, essa não é a socialização da maior parte dos operadores, da massa, né? Então talvez um pouco isso. Como sair, né? Se avançamos num campo, como sair disso como, digamos assim,
mudaram um pouco. Eu acho que um dos pontos chaves é essa questão. Já entrando, né, eu acho que o diagnóstico é esse, né, então, na verdade, nós estamos tensionando. Há um movimento que precisa ser feito dos dois lados, né, então as ciências sociais também, eu acho que tem crescentemente essa sensibilidade para perceber que o mundo do direito é importante, mas não é simples o diálogo, né, essa questão. Estamos vindo de modelos, talvez essa seja a questão da história, né, nós estamos, é água e óleo pela história, pode virar outra coisa, mas é água e óleo. Às vezes o que a gente pensa, pesquisa empírica, como pensa a questão da jurisprudência, preconceitos que eu não entendo em termos epistemológicos, né? Então, se eu vou fazer pesquisa histórica, para alguns não é pesquisa empírica, né? Então, os historiadores vão se matar ou não se matar. Não é que você está trabalhando com documento que você não está fazendo pesquisa empírica, mas tem uma forma de entrar nos documentos, como jurisprudência e como pesquisa. Eu não entendo que deva ser fatiado, então me parece isso. Se vamos crescer, se vai virar cruzeiro ou qualquer coisa aí, né? Eu acho que ela cresce em todos os campos. Eu acho que a multiplicidade de pesquisas é interessante. Também o mundo do direito não vai deixar de ser o que é, então tem um lugar para pesquisa jurisprudencial, para doutrina, etc. A questão é como avançar, então eu diria isso. Me parece que o diagnóstico, dependendo por onde se olha, é bom, não é ruim, mas é fato que as coisas estão se transformando, sem dúvida, em algumas direções para o fortalecimento da pesquisa empírica em direito. As dificuldades, então, eu só queria repassar muito rapidamente, mas me parece que é isso, é o problema da formação. Então, nós não temos uma formação maciça que abra os operadores para uma sensibilidade em relação à pesquisa empírica no direito e o diálogo com as ciências sociais. Problema de socialização, que nem me parece um movimento que eu vi muito interessante, que eu estou dando aula de introdução na Faculdade de Direito lá no São Francisco. Tem mais atividade no São Francisco à noite do que tem no curso de Ciências Sociais. Se fala muito da FEFELESH, mas na Faculdade de Direito todo dia tem algum debate, alguma coisa, raça, não sei o quê, mobilizando lá os alunos. Então me parece que isso é bem interessante. Há a tentativa de construção de uma cultura diferente, mas a cultura dominante ainda é essa cultura que se distancia da pesquisa empírica, que tira a legitimidade, porque tem o outro lado, então também se somos cientistas sociais e não somos doutores, bacharéis, a entrada também é diferente, assim como tem a entrada, né, e sempre aquele que vem do direito fica marcado como veio do direito, não tem a nossa formação, etc. Então eu diria esse problema dessa cultura da socialização que teria que ser modificada. E vejam, é cruel, mas quem está fazendo pesquisa só interessa artigo qualis, né? Então, de alguma forma, eu acho que não obrigar, né, de modo nenhum se obrigar a ir ao fim do mundo, né, entrar na lógica produtivista, mas que sinalizasse, talvez, que de algum modo, parte do produto é a publicação em periódicos acadêmicos, com qualis, etc. Aí tem a sintonia fina, mas eu acho que ter isso no horizonte, né? Eu acho que é uma batalha nossa, não sou a favor do produtivismo, mas eu acho que isso se coloca de modo interessante. Então, se reforçássemos espaços institucionais, a questão da publicação, essa tentativa de socialização, eu acho que aí vai se criando uma rede que a gente não precisa mais olhar só para o pedaço, né? Talvez aqui seja isso, cada um está olhando para uma fatia. Dependendo da fatia, ela é boa ou ela é ruim. Se a gente conseguisse dinamizar isso e ter redes, e existem redes já de história do direito, de pesquisa empírica, né? Mas talvez algum modo, né, que o programa pudesse olhar, é claro que é um programa curto, também nada disso é simples, mas saber que tem, né, isso, várias iniciativas colocavam isso, mas eu acho que saber então que é possível avançar nesse sentido. Acho então, só para concluir, né, que o projeto Pensando Direito, ele tem um papel fundamental, mas é isso, né, ele não é demiúrgico. Ele não caiu do céu, ele cai numa sociedade, num grupo de pesquisadores, etc. Não dá para trabalhar o todo, né? Então não dá para falar, não, vamos esperar alguma coisa acontecer. Mas talvez a questão seja, a partir desse tipo de financiamento fundamental, né, como pensar esses efeitos também em rede, né, de forma mais sistemática. Com relação ao cenário que tem mudado,
e especialmente na área de formação, vale a pena mencionar, não podia deixar de mencionar a história da rede de pesquisa empírica em Direito, uma rede que nasceu de alguns pesquisadores que faziam pesquisa empírica, entregavam seus relatórios e não conseguiam discutir a respeito das suas dificuldades. Eles ficavam loucamente querendo terminar o projeto, entregavam e depois falavam, pô, mas peraí, será que eu fiz direito aquela entrevista? Ou aquela análise de jurisprudência? Então vamos sentar e vamos conversar a respeito disso. Foram até hoje 4 encontros anuais. Esse último encontro coincidiu com um curso de aperfeiçoamento técnico, então como fazer entrevista, como fazer a análise de jurisprudência, como fazer pesquisa historiográfica, né, análise de documentos para fins de... Então, uma série de mais do ponto de vista da capacitação técnica. E a revista tem, então, nasceu como vamos discutir o que fizemos, nossos erros e acertos, e vamos difundir esse tipo de conhecimento para além do eixo Rio-São Paulo-Brasília. O último encontro contou com a participação de representantes de 15, 16, 17 estados da federação. Então, e gente fazendo pesquisa muito boa. Diferentemente do primeiro, que você tinha ali um grupo ainda que a gente conhecia, o primeiro encontro foi com convidados, né? Aí aos poucos a gente fez chamadas e foi chegando o trabalho. Os últimos trabalhos são de alta qualidade, metodologicamente falando, inclusive. Bons trabalhos, tecnicamente bons trabalhos, né? E de todo lugar do Brasil. Então isso foi bastante interessante, tanto o curso quanto saber disso, saber que isso tem acontecido em todo lugar do Brasil. Muito com universidades públicas, é verdade, né? Mas aí vem uma outra questão também. Pesquisa empírica em direito não é algo... A gente está tratando como se fosse uma única coisa. Eu gosto de uma fala da professora Maíra, que fala, não, já a gente vai eliminar o empírica, a gente vai falar de pesquisa em direito. Né? A pesquisa empírica mas é pesquisa em direito. Ela é empírica porque o direito não se sustenta com pesquisa em dever ser. Então, agora, é um mundo de coisa. Tem a pesquisa empírica que vai servir para a política legislativa, tem a pesquisa empírica que vai servir para a produção em nível de pós-graduação, tem a pesquisa empírica que vai servir para graduação e ensino do direito. Então, e aí ela é variada, e aí, enfim, não dá para a gente ter um único desenho que vá satisfazer, né, a todos. Em cada desenho tem que focar uma coisa aqui ou outra ali, para a gente conseguir construir alguma coisa a partir do produto das pesquisas empíricas, né? Eu posso construir artigos para revistas Quali e fomentar a produção intelectual em nível de pós-graduação. Eu posso construir material, dados que vão ser usados em ensino do direito, que vão fomentar um outro tipo de ensino de graduação. Só para não deixar de mencionar que o colega Henrique comentou de TCC de 40 páginas que parece repetição. O duro é quando é uma tese de doutorado de 300 páginas com o mesmo tema. Então, ela tem essa dificuldade. Então, pensando no olhar adiante, que a professora Marta comentou, eu sistematizei dificuldades de 3 ordens. Eu acho que elas são de várias ordens, porque a pesquisa empírica, ou pesquisa em direito, de modo geral, ela tem uma variedade de facetas aí. Então, dificuldades de 3 ordens, um pouco sistematizando o que foi dito, não tem nenhuma grande novidade. Mas tem uma dificuldade de ordem metodológica, que eu poderia sintetizar no famoso, né, quali ou quant. Qual que é a pesquisa empírica em direito? Primeiro, como fazer um quali bem feito? Aí é todo o diálogo com as ciências sociais, que faz isso muito melhor do que, né, qualquer outra, do que nós, talvez qualquer outra área. E qual que é como fazer o quant? Aí um diálogo que a gente tem gravado com economistas, especialmente, que fazem a tal da econometria, né? Tem algumas tentativas de fazer isso dentro do direito, mas de todo modo, independente de como fazer essas duas. Então tem todo um conjunto de questões relacionadas a como aplicar o questionário, montar o questionário, fazer o formulário, entrevista, analisar a base de dados, tratar a estatística. Então tem um como fazer que é bastante grande. Esse como fazer está nesse quant e quali. E aí depois uma pergunta de ordem epistemológica, qual que é a do direito, né? E a gente tem saído muito na linha do artigo do Becker, que saiu no número 2, acho, assim, é uma complementaridade. Assim, não dá para a gente pensar exclusivamente em pesquisas de natureza qualitativa, em técnicas de ordem qualitativa, ou só quantitativas, né? Mas o do direito, não é à toa que a jurisprudência não é página virada, no meu modo de
porque ela é o que te permite caminhar num sentido de análise tanto quantitativa quanto qualitativa, né? Tanto uma quantidade de julgados, e você faz um tipo de análise que lembra mais uma pesquisa qualitativa, como algumas análises de argumento que parecem análise de argumento de autoridade, sem dúvida, que você aprofunda ali. Mas é da onde você está tirando o elemento jurídico, porque a gente não pode esquecer também que é direito. A gente tem enfrentado essas questões em discussão de pós-graduação, mas é pesquisa em direito. Ela tem o componente normativo está ali. A gente vai ter que criar a teoria jurídica ou lidar com o componente normativo a partir da realidade e não de uma elucubração de dever ser retórica, né? Mas afinal de contas a gente vai ter que voltar para a norma. Pensando em direito, né, tem essa dificuldade. Você vai ter que voltar para a norma. E aí, qual que é a pesquisa empírica em direito? O que a gente vai tirar melhor? Então tem uma série de dificuldades de ordem metodológica, né, ou epistemológica, que o professor Zé Roberto comentou, que vão nesse sentido, para a gente, sem dúvida, conseguir chegar fazer pesquisa em civil, administrativo, penal, processual, né? Não ser uma pesquisa excluída, assim, uma pesquisa para ser mainstream dentro de pesquisa em direito. A meta é essa mesmo, ser cruzeiro. Existe uma outra ordem de dificuldades de natureza política. Pesquisa empírica em direito foi mencionado, trabalha com a realidade, e ao mostrar a realidade, fica evidente a necessidade de mudança. A necessidade de mudança gera algum tipo de reação, especialmente do status quo, né? Essa reação na academia se apresenta com isso na pesquisa em direito. Então, onde é que está o direito nessa pesquisa? Então, tem uma questão que vai além da metodológica, que é política. E eu resumiria, se fosse aí já em tom de sugestão, a questão das bases de dados. Não é possível que depois de lei realmente não... Lei de acesso à informação, então eu tenho dificuldade de 1 ano para conseguir determinado dado. E a gente entrou nessa discussão também, se no judiciário isso é difícil, no executivo e no legislativo muito mais. Na USP, né, eu sou professor da USP, a gente não consegue acesso a qualquer processo administrativo. Não existe jurisprudência administrativa. Então, eu quero fazer um determinado pedido, eu sei que um professor da FUFELESH conseguiu aquilo, mas eu nunca consigo saber a decisão ou parecer. A administração é muito mais opaca, tem muito menos registro do que o judiciário. Isso está difícil no judiciário, né? Então, tem uma proposta, processo judicial eletrônico. Então, o CNJ entra num programa, numa política de processos eletrônicos, então cria-se toda uma base, muda-se a base de dados de todos os tribunais, só que em nenhum momento se pensou na produção de informação para a ciência ou para ele próprio. A única meta ali é dar informação para o advogado que vai acompanhar o processo. Isso já foi dito há sei lá quantos anos que a Luciana fez um relatório e ela continua na mesma situação. Sei lá, quase 10 anos atrás, Contando a Justiça indicou que os tribunais produzem informações exclusivamente para os advogados e juízes. Aí, depois de 10 anos, o CNJ vem e cria um processo judicial eletrônico que é exclusivamente voltado para os advogados. Não é que ele não é para a academia, deveria ser, nos 10 minutos. Deveria ser, mas ele não é nem para a academia nem para ele próprio, para a sua própria gestão, o PJE tem alguma dificuldade. Então, talvez uma força conjunta dos órgãos ligados à pesquisa empírica para trabalhar na base de dados, tanto na abertura quanto na disponibilização. Essas bases precisam estar abertas e a gente tem que entrar com tudo em cima dessas bases para tirar algumas conclusões. Eu acho que a questão da pesquisa empírica no direito, ela é uma questão que depende da pergunta. Que pergunta eu tenho? Que pergunta eu quero responder? Quais são os meus assombros? Quais são as perguntas que eu quero responder? E, ultimamente, a SAL tem colocado, né, nos editais do Pensando Direito, perguntas que demandam essa ida a campo. Então, no caso da pesquisa específica que eu e a professora Ana Gabriela fizemos, que é dar à luz na sombra, pensando exercício de maternidade na prisão. Não tem como pensar exercício de maternidade na prisão sem ir para a prisão. Né? Não tem como não conversar com essas mulheres, ver como elas estão exercendo a maternidade nesses espaços. Se a gente ficasse só na LEP, só nas regras de Bangkok, só na Constituição, a gente devolveria para vocês uma pesquisa terrível, né? Então, assim, a expectativa
a gente desenha o método justamente a partir das questões que a gente tem. Então, quando a gente vai para campo, né, eu e a Ana, Dar à Luz na Sombra, a gente encontra mulheres vivendo situações de hipermaternidade, ou seja, são mães, obrigatoriamente mães, durante 6 meses e depois de nula maternidade, quando o filho é arrancado dela subitamente, sem ela ter o direito de ver para onde esse filho está indo, de acompanhar. Então, assim, a gente só consegue dar esse diagnóstico a partir do momento em que a gente coloca a mão na massa. Não tem jeito, né? Eu acho que o campo da pesquisa é um campo em disputa não só no direito, então na antropologia, o que eu faço, será que é etnografia, será que não é? Tem uma discussão, por exemplo, se etnografar documenta a etnografia ou se etnografar é estar lá o tempo todo, e o que é estar lá e de que maneira você está lá. Então, por exemplo, tem uma crítica da etnologia à etnografia, né, que é uma crítica à etnografia documental ou à própria antropologia do direito. Né? Muitas vezes eu escuto no Fefelete, mas será que isso aí é antropologia? Etnografar júri, né? Até que olhar processo, etnografar processo, por que não etnografar processo não é fazer antropologia? Então, assim, não acho que o campo da disputa seja só no direito. Acho que o campo de disputa em pesquisa, ele está colocado em diferentes lugares. Em relação à caixa de ferramentas, né? O que eu tenho em mãos para usar para fazer pesquisa? Depende da pergunta, né? Como eu já disse. E eu acho que é importante pensar a quem interessa pensar o direito, né? A quem interessa pensar a realidade, a quem interessa modificar a prática. Então, por que será que as nossas faculdades de direito não têm pensado o direito como prática? Será que interessa pensar uma mudança de fato real? Será que é a serviço disso que essas faculdades estão? Então, acho que aí tem um ponto importante de ser colocada. Acho que em relação especificamente à pesquisa prisional, eu e a Ana, a gente vem de uma postura abolicionista, contra a prisão, e de repente a gente entra no edital que tem uma proposta que é pensar em como melhorar a maternidade na prisão, ou seja, a gente não está questionando a prisão naquele momento, necessariamente. Então, acho que tem também colocado uma questão ideológica quando a gente está fazendo uma pesquisa que tem uma proposta prática, né, que é justamente a questão de, bom, eu vou fazer uma proposta para melhorar o exercício de maternidade na prisão, quando na verdade eu gostaria de implodir a prisão. Né? Então, como também dar conta das expectativas da SAL em relação às propostas concretas de mudança legislativa, de política pública e de melhorar vidas, né, concretas num determinado momento, e ao mesmo tempo de trabalhar teoricamente e ideologicamente aquilo, né, de onde a gente vem como pesquisadoras. Então, acho que aí tem também um desafio, e é um desafio que, numa certa medida, eu acho que a gente conseguiu dar conta no Dar à Luz na Sombra, quando a gente olha e fala, bom, o melhor exercício de maternidade é fora da prisão. Né? Disso não temos dúvidas. Por que ele não acontece fora da prisão? Bom, porque os juízes não concedem cautelares, porque, né, aí a gente mapeia uma série de dificuldades. Bom, então, considerando isso, essas mulheres que vão continuar na prisão, como elas podem exercer a maternidade da melhor forma possível, dado, né, o que está colocado ali. Então, acho que aí também tem um outro ponto. Como professora de Direito, né, também dou aula para o 2º período de Metodologia Científica no Mackenzie, e eu fico angustiada de como eu vou entregar meus alunos para o que espera eles depois da minha aula, né? Porque assim, a partir do 3º semestre, eles vão começar a ter contato com as disciplinas Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, etc. E talvez com professores, né? E talvez ainda com uma prática que vai dividi-los entre o ser e o dever ser. E aí eu vejo que no 2º semestre eles não estão divididos ainda. Então eles pensam, né, a sociedade de maneira muito mais complexa do que eu vejo eles pensando depois. Depois eles fizeram a divisão do óleo para a água, né? Mas no começo eles estão vindo do 3º colegial, tá tudo misturado ali. Então a escola estraga. Então eu acho que existe um desafio que é justamente, e eu falo muito para eles, eu falo, se você fizer uma proposta de pesquisa e o professor falar que isso não é pesquisa, conversa comigo que a gente vai pensar um jeito de convencê-lo de que é, né? E é justamente isso que você falou do seu trabalho de mestrado, isso aí não é direito. Entrevistar, não pode entrevistar, é impossível. Então, assim, eu acho que não é à toa que a metodologia está no 2º semestre.
né? Ela está talvez como um espaço de resistência para eles não separarem o óleo da água. Não sei, eu queria fazer um diagnóstico daqui a um tempo, né, o resultado disso. Em relação especificamente ao Pensando Direito, tem mais um ponto que é curioso que no nosso núcleo de antropologia do direito, no NADIR, tem muito mais aluno do direito do que aluno da antropologia. Por quê? Eu acho que eles estão sentindo falta os alunos do direito sentem falta daquilo que a antropologia tem para proporcionar a eles. E o contrário, na FEFELESH, ou nas ciências sociais em geral, não é verdadeiro, porque ali eles se encontram em diferentes núcleos, em diferentes nichos, e aí tem até uma crítica, direito é chato, o que eu vou fazer nesse núcleo de antropologia do direito? E aí vem a molecada do direito e fala, nossa, antropologia é o máximo, deixa eu vir para a antropologia do direito. Então, também tem esse ponto que eu acho interessante. Em relação ao Pensando Direito, eu não sei até que ponto que eu discordo e concordo com a história do tempo. Eu acho que tem dois pontos aí. Eu acho que depende muito da pesquisa que se vai fazer. Por exemplo, a nossa pesquisa Dar a Luz na Sombra foi uma pesquisa que demorou mais uns 3 meses para ficar pronta. A gente fala que foi uma gestação, demorou 9 meses. Mas eu acho que foi uma pesquisa que a gente, em diálogo com a SAL, conseguiu ajustar as expectativas, tanto da SAL quanto as possibilidades que a gente tinha. Então eu acho que talvez a solução para a questão do tempo esteja mais nesse diálogo, e na diminuição das expectativas, dependendo da quantidade de questões colocadas, do que propriamente em ampliar, ou diminuir jamais, mas em ampliar o tempo.